Você sabia que existem 7 detalhes que entregam tudo sobre uma pessoa, mesmo quando ela tenta esconder? É isso mesmo. O jeito como ela respira, muda o tom da voz, ou até como reage a elogios, revela mais do que ela gostaria que você soubesse. E o melhor, ela nem percebe que você está lendo cada camada. Se você já sentiu que alguém estava mentindo, escondendo algo, ou apenas sendo bonzinho demais, esse vídeo vai virar sua chave. Aqui você vai aprender como desmascarar intenções, inseguranças e até dores antigas, só com a observação. E não precisa ser mágico nem psicólogo, só precisa de atenção aos sinais certos. Esses sinais são invisíveis para a maioria, mas hoje vão se tornar visíveis para você. A maioria das pessoas vive como se estivessem num teatro, onde o palco é o mundo e o papel principal é o de ser aceito. Elas vestem máscaras sociais tão bem costuradas que até se esquecem de quem são de verdade. Mas se você prestar atenção, de verdade, não só com os olhos, mas com a alma, vai começar a notar que há algo invisível em cada gesto, algo que não bate com o script. Um sorriso forçado que dura 1 segundo a mais, uma pausa incômoda antes de responder, um olhar que desvia bem na hora em que alguém toca num ponto sensível. Esses detalhes entregam mais do que 1000 palavras. E aqui vai o pulo do gato. Não é sobre acusar, é sobre desmascarar com compaixão, perceber a vulnerabilidade escondida por trás da performance. A arte está em treinar o olhar para além do óbvio. Um exercício simples é assistir entrevistas de celebridades, daquelas em que um jornalista pergunta algo polêmico, e pausar o vídeo nos segundos entre a pergunta e a resposta. Aí mora o ouro, microexpressões de medo, raiva ou tristeza. São relâmpagos da essência que escapam da encenação. Pessoas que sorriem enquanto apertam a mão, mas a musculatura do ombro grita, "Tô tenso". Isso revela muito. Se você aprender a perceber essas contradições, não só entenderá melhor os outros, mas começará a notar suas próprias máscaras. E esse, meu amigo, é o tipo de gatilho emocional que te transforma. Porque, no fundo, tudo que a gente quer é ser visto, sem filtro, sem armadura, sem máscara. Mas e se, ao observar isso nos outros, a gente começasse a enxergar em nós também? Tem algo quase mágico nessa frase. Me conte mais. Pode parecer simples, até inocente, mas o impacto que ela causa é quase cirúrgico. Quando alguém sente que está sendo ouvido de verdade, uma porta invisível se abre dentro dela. É como se a pessoa baixasse a guarda sem perceber. Ao invés de rebater um argumento, ao invés de corrigir ou dar uma lição, você apenas convida. E é aí que surge a vulnerabilidade, crua, real, tocante. No vídeo, o exemplo do debate sobre pizza mostra isso com clareza. 2 amigos discordavam ferozmente sobre sabores, mas bastou um deles dizer, "Me conta mais sobre por que você gosta tanto dessa", que a conversa mudou de tom. Desmascarou o orgulho. Trouxe a essência da memória afetiva, não do recheio. Esse pequeno gesto, de simplesmente escutar com curiosidade genuína, tem o poder de curar relações, acalmar ânimos e transformar conflitos. Sabe aquela pessoa difícil no trabalho? Em vez de pensar em como se defender dela, experimente um dia perguntar: "O que fez você pensar assim?" Ou "De onde vem essa ideia?" E depois, só escute. Muitas vezes, quem mais reage é quem mais precisa ser ouvido. E nos bastidores do comportamento mora um gatilho emocional que só quer acolhimento. Essa escuta ativa abre espaço para que o invisível apareça. E o curioso é que quanto mais o outro se revela, mais você também se encontra. Porque o que tocamos no outro quase sempre também vive em nós. E quem aprende a escutar com esse tipo de presença, começa a escutar o que as palavras não dizem. No mundo atual, onde todo mundo grita tentando ser ouvido, ouvir de verdade virou um superpoder raro. A maioria das pessoas escuta já pensando no que vai responder, como se a conversa fosse um duelo de espadas. Mas o que ninguém te conta é que o silêncio tem uma força absurda. Ouvir sem interromper, sem opinar, sem tentar consertar o outro, é como colocar um espelho na frente da alma alheia. E é nesse silêncio respeitoso que a essência das pessoas aparece. Às vezes, você escuta um "tá tudo bem",
e sente que não tá. E por quê? Porque o tom de voz falha, o olho pisca rápido demais, a respiração se encurta. Esses são os sinais invisíveis da vulnerabilidade. Eles não mentem. Palavras podem disfarçar, mas o corpo, ele sempre entrega. Para praticar isso, comece com conversas simples. Quando alguém estiver te contando algo, segure a ansiedade de responder. Faça um esforço real para sentir o que a pessoa está sentindo. Observe o ritmo da fala, as pausas, os suspiros. Pergunte a si mesmo: o que essa pessoa está tentando me dizer que ela mesma talvez não consiga verbalizar? Você vai se surpreender com o que descobre. Muitas vezes, o que parece um desabafo trivial esconde um gatilho emocional profundo. Um trauma, uma insegurança, uma dor que foi empurrada para debaixo do tapete. Ouvir além das palavras é uma forma de enxergar o que está invisível. E quanto mais você treina essa escuta, mais sensível você se torna aos sinais. E esse tipo de sensibilidade começa a revelar o verdadeiro caráter das pessoas. Quer conhecer alguém de verdade? Esqueça o currículo, o que ela posta nas redes ou como se comporta numa reunião importante. Observe como essa pessoa trata quem não tem absolutamente nada a oferecer em troca. É ali que o teatro acaba. A forma como ela fala com um garçom, um zelador ou até uma criança desconhecida revela mais sobre seu caráter do que 1000 discursos sobre ética. É fácil parecer gentil quando se está em evidência, mas a bondade verdadeira se mostra no anonimato, na ausência de aplausos. É nessa hora que você desmascara a educação de fachada e enxerga de fato a essência. O respeito genuíno não faz barulho, mas ecoa e se sente na pele. Quer fazer um teste simples e poderoso? Observe como alguém reage a um erro de atendimento ou a um pedido inesperado. Reações como impaciência, superioridade ou sarcasmo são pistas claras de gatilhos emocionais mal resolvidos, muitas vezes enraizados em uma necessidade de controle ou validação. Por outro lado, atitudes como humildade, empatia e presença revelam algo que não se ensina: dignidade. E dignidade não precisa ser anunciada. Ela se percebe no jeito de olhar nos olhos, de agradecer de verdade, de não se colocar acima do outro. Esses detalhes, muitas vezes invisíveis para a maioria, gritam para quem está atento. E quando você desenvolve esse olhar, começa a ver o que está por trás das aparências. E à frente, você começa a perceber o quanto do passado ainda pulsa no presente. A verdade é que quase ninguém reage só ao que está acontecendo agora. Quase sempre é uma repetição do passado. Uma crítica no trabalho pode acionar o mesmo gatilho emocional de um pai ausente ou de uma mãe exigente. A pessoa não está defendendo a ideia, está defendendo a criança ferida que ainda vive dentro dela. E o mais curioso é que, para quem observa com atenção, essa criança não está escondida. Ela aparece no tom defensivo, no olhar aflito, no gesto que se fecha. Está tudo ali, invisível, mas visível. Perceber isso é um ato de generosidade, não para julgar, mas para entender o que essa pessoa viveu que a faz reagir assim. Uma boa prática é perguntar a si mesmo diante de uma reação exagerada de alguém: isso é sobre o agora ou sobre algo muito mais antigo? Muitas vezes, só essa pergunta já muda o jogo. Quando se entende que alguém está preso num ciclo emocional, surge a chance de conexão. Você para de responder à superfície e começa a se comunicar com a essência. E mais, isso serve para você também. Ao identificar padrões repetitivos na sua vida, como conflitos em relacionamentos ou autossabotagem, experimente traçar a linha até a infância. Quem te fez sentir assim pela primeira vez? Esse exercício de olhar para trás não é sobre ficar preso ao passado, mas sim desmascarar as repetições. E quando você faz isso, começa a ouvir até as mudanças sutis de voz que revelam conflitos internos profundos. O corpo fala sim, mas a voz grita, mesmo quando sussurra. Há algo de quase poético nesse detalhe. Quando alguém está em conflito interno, o som da voz se quebra antes mesmo que a mentira chegue à boca.
É o tom que muda de repente, a velocidade que acelera sem motivo, o volume que sobe sem necessidade. Isso, meu amigo, é um gatilho emocional se manifestando com vontade. E se você estiver atento, não apenas ao que é dito, mas como é dito, consegue desmascarar as pequenas farsas do cotidiano. Às vezes, a pessoa nem sabe que está mentindo para si mesma, mas o som entrega. O desconforto é audível, a vulnerabilidade escapa na entonação. O invisível vibra nas entrelinhas vocais. Quer um exemplo prático? Experimente perguntar a alguém sobre um assunto delicado, um término recente, uma dívida, uma insegurança qualquer. Se a voz endurecer ou soar ensaiada demais, há coisa ali. Mas atenção, isso não é um convite para confrontar ou humilhar. É uma oportunidade de acolher. Ao invés de dizer, você está mentindo, diga, sinto que tem algo mais aí. Quer me contar? Essa abordagem cria uma ponte, não uma barreira. E quanto mais você treina esse tipo de escuta sensível, mais você entende que as palavras são o disfarce mais frágil do mundo. O verdadeiro diálogo começa quando o som trai a fala. E essa traição da voz quase sempre antecede uma explosão emocional que esconde valores muito mais profundos do que a gente imagina. Sabe quando alguém perde a linha por causa de algo aparentemente bobo? Tipo quando um projeto é criticado e a pessoa responde como se tivesse sido atacada pessoalmente? Pois é, aquilo não é só uma explosão de raiva, é uma pista valiosa. A reação desproporcional revela que ali tem algo sagrado, um valor escondido, um gatilho emocional profundo. É como tocar numa ferida antiga. O grito não é pelo presente, é pelo passado que ainda pulsa. O que parece exagero pode ser, na verdade, uma defesa desesperada da essência. A pessoa não está brigando com você. Está lutando para proteger uma parte invisível de si mesma, talvez até esquecida, mas que ainda dói. A boa notícia é que quando você começa a ver as explosões dessa forma, tudo muda. Em vez de levar para o pessoal ou responder na mesma moeda, você pode acolher com inteligência. Um líder atento, por exemplo, vê além da explosão. Percebe que o colaborador que estoura quando é interrompido pode ter crescido sem ser ouvido. A esposa que se magoa demais com um comentário banal talvez tenha passado anos tentando se provar. Se você aprende a ler esses rompantes com empatia e precisão, o jogo vira. A vulnerabilidade por trás da fúria se revela. E, de novo, o que parecia uma crise vira uma conexão. Só que para isso, é preciso treinar o olhar e assumir uma postura de observador. Um observador calmo, imparcial, estoico, que é justamente o que vem a seguir. Existe uma elegância silenciosa em quem observa sem reagir. O estoicismo, muito mais do que uma filosofia, é uma postura diante da vida. Perceber sem julgar, acolher sem se abalar, compreender antes de criticar. É um treino diário de presença e equilíbrio emocional. Quando você olha alguém explodindo, manipulando ou fingindo e consegue enxergar além da máscara sem se deixar arrastar pela emoção, você está praticando uma das formas mais poderosas de sabedoria. Isso não significa ser frio, pelo contrário. É estar tão ancorado na própria essência que o caos externo não te desequilibra. É reconhecer a vulnerabilidade do outro sem abrir mão da sua integridade. Um exercício simples. Quando sentir vontade de corrigir, interromper ou rebater alguém, pare. Inspire fundo. Pergunte-se: será que isso que estou vendo é mesmo sobre mim? Muitas vezes, você vai descobrir que não é. E essa pequena pausa cria espaço para lucidez. Esse olhar imparcial permite que você enxergue o que está invisível, os padrões por trás dos comportamentos, as dores por trás das reações. E nesse estado, você se torna um espelho silencioso. Alguém que não julga, mas revela. E esse tipo de presença tem um efeito magnético. As pessoas se abrem, se mostram, se curam. E você, sem dizer uma palavra, começa a perceber que observar o outro com atenção é uma das formas mais poderosas de se conhecer melhor. Pouca gente entende isso, mas o outro é sempre um espelho. O que te incomoda, te atrai ou te emociona em alguém diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa em si.
Quando você começa a observar os outros com atenção, descobre os seus próprios gatilhos. Aquele colega que te tira do sério? Talvez ele revele um traço seu que você ainda não teve coragem de encarar. Aquele amigo que você admira? Talvez ele represente uma parte esquecida da sua própria essência. Observar os outros é um atalho para se encontrar, porque o mundo, no fundo, é o seu espelho ambulante. E quando você encara isso de frente, as máscaras começam a cair, inclusive as suas. Quer uma dica prática? Crie um diário de observação. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser uma nota no celular mesmo. Sempre que tiver uma reação emocional forte em alguma conversa, anote o que aconteceu, como você se sentiu e por que aquilo mexeu tanto com você. Em poucos dias você vai começar a ver padrões, vai identificar o que te irrita, o que te toca, o que ativa sua vulnerabilidade. E aos poucos, começa a alinhar suas ações com os seus verdadeiros valores, não com seus impulsos automáticos. Isso é poder. Porque ao perceber o que é invisível nos outros, você começa a iluminar o que estava escondido em si. E quando você acessa esse nível de consciência, tudo muda. Inclusive a forma como se relaciona, negocia, ama e, principalmente, como desenvolve empatia consciente. Existe uma diferença brutal entre ser legal e ser empático de verdade. A empatia consciente não é sobre concordar com tudo, nem fingir compreensão para parecer bonzinho. É sobre se permitir sentir o que o outro sente, mesmo quando isso te desafia, mesmo quando aquilo te provoca. É uma escolha ativa de sair do próprio mundo por alguns instantes e mergulhar na realidade alheia. Quando você faz isso de forma genuína, o outro sente. Porque empatia verdadeira tem cheiro, tem vibração, e não tem como fingir. Ela desmascara a superficialidade e cria um campo de segurança emocional onde até o que é invisível ganha voz. Você começa a enxergar o outro não como um personagem, mas como um ser humano em construção, assim como você. E a beleza disso tudo é que essa prática não transforma só o outro, transforma você. Quando você olha para o mundo com esse tipo de lente, relações se aprofundam, negociações se tornam mais humanas, amizades se fortalecem. É como se a vida começasse a conspirar a favor. Por quê? Porque você passou a se conectar com o que há de mais real nas pessoas, a vulnerabilidade delas. Você aprende a acessar o que está por trás da armadura emocional e se torna alguém que oferece alívio e não mais pressão. Esse é o segredo não falado dos grandes comunicadores, líderes e curadores. Eles veem o ser humano antes do comportamento. E esse tipo de presença consciente muda tudo. E a melhor parte? Você não precisa ser guru nem terapeuta para viver isso. Basta começar a praticar agora. Agora me diz, depois de tudo isso você vai continuar olhando para as pessoas do mesmo jeito? Vai ignorar os sinais que entregam tudo, mesmo quando estão tentando esconder? Ou vai começar a enxergar além das palavras, das poses, das máscaras? Você tem agora nas mãos uma habilidade rara, a de perceber o invisível, acessar a vulnerabilidade escondida nos detalhes e se conectar com a verdadeira essência das pessoas. O que vai fazer com isso? Já parou para pensar em quantas vezes você foi enganado por não ter percebido esses sinais? Chegou a hora de virar esse jogo. Teste o que aprendeu. Comece com quem está mais perto, seu parceiro, seu chefe, seus amigos. Você vai se surpreender com o que sempre esteve ali e você nunca viu. Agora, se esse conteúdo te fez pensar diferente, te provocou ou te abriu os olhos, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e me acompanha nessa jornada, porque isso aqui é só o começo. E os próximos vídeos vão te dar ainda mais clareza, poder e leveza nas suas relações.